Olá pessoal, vamos corrigir essa primeira parte da nossa primeira lista do terceiro bimestre? Vem! Pessoal, essa é uma lista de revisão, do conteúdo do segundo bimestre. É um pedido da Secretaria de Educação que a gente revisasse, tá, esse conteúdo com vocês. E sem mais delongas, vamos lá. A número 1, ele coloca assim, é uma questão lá da Cefet de Minas Gerais de 2017. Ele pediu para eu observar esta equação química e com a comparação das massas, ele quer saber de acordo com qual lei está baseado essa relação aqui de massas. Então, pessoal, olha aqui, eu tenho uma equação química, eu tenho antes da setinha, como que é o nome que eu dou mesmo, pessoal? Reagentes, e depois da setinha eu tenho produtos. E se eu reparar a massa dos meus reagentes, quantos que é 28 mais 2? 30, né? É igual a massa do meu produto. Quem que fala isso na química, pessoal? Quem que fala que eu tenho que conservar as massas, que as massas dos produtos têm que ser igual às massas dos reagentes? Quem que fala que na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma? Quem que fala que aqui, pessoal, eu tenho a mesma quantidade de substâncias? A única coisa que aconteceu foi um rearranjo dos átomos para eu formar outras coisas, formar produtos. Foi Lavoisier. Então a resposta certa é a letra C. Essa é uma questão dada, né, pessoal? Se vocês pegarem no vestibular e tiver essa questão, não pode errar, tá? E a número 2, pessoal, é uma questão da USEC de São Paulo de 2017 também. Ele falou assim: considere a reação química representada pela equação química não balanceada. Quantos mols de oxigênio reagem com 4 mols de ferro? Então, pessoal, essa questão eu coloquei justamente pela questão de balanceamento. Primeira coisa, quando eu vejo uma questão dessa, eu tenho que ver. Essa questão está balanceada? Eu sei que as mesmas quantidades de substâncias que tem no meu reagente tem que ter igual no meu produto, para dar certo a lei de Lavoisier. Deu, olha aqui, no meu reagente, quantos átomos de ferro que eu tenho? Só um, né, pessoal? Quantos átomos de ferro que eu tenho aqui no meu produto? 2. Então tá certo? Não, tem que ter as mesmas quantidades. Então eu já vejo que essa equação não está balanceada. Então eu tenho que fazer, balancear essa equação. Então eu vejo, esse aqui só tem um átomo de ferro sozinho, só tem um átomo. Esse aqui, que é o gás oxigênio, eu tenho dois átomos de oxigênio, 2 átomos. E essa molécula aqui, eu tenho 2 átomos de ferro mais 3 átomos de oxigênio. Tenho 5 átomos. Qual que tem a maior quantidade de átomos? Esse componente. Então, eu vou colocar o número 1 aqui na frente. Daí agora eu vejo 1 vezes 2, 2. Então, aqui eu tenho 2 átomos de ferro. Se eu tenho 2 átomos de ferro no produto, eu tenho que ter 2 átomos de ferro nos reagentes. Então, vou colocar o número 2 aqui na frente. Agora eu tenho 2 átomos de ferro nos reagentes, 2 nos produtos. O ferro está balanceado. Agora eu vou fazer o mesmo com o oxigênio. Quantos oxigênios que eu tenho aqui? 1 vezes 3, 3. Então, eu tenho 3 átomos de oxigênio nos produtos. Quantos que eu vou ter que ter nos reagentes? 3 também. Eu já tenho 2. Pessoal, que número que eu multiplico por 2 que vai dar 3? O 3,5, né, pessoal? Olha aqui. 3 vezes 2, 6. 6 dividido por 2, 3. Então, agora aqui eu tenho 3 oxigênios de um lado e 1 de outro, tá? A gente já viu como calcular isso aqui nas aulas passadas. Se eu não souber, pessoal, é só fazer o seguinte. Eu quero saber um número que eu não sei, então vai ser x. Esse número multiplicado por 2 tem que ser igual a 3. Então, x vezes 2 tem que ser igual a 3. O 2 está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. Então, por isso que eu sei que esse x é 3 sobre 2. Então, 3 vezes 2, 6. 6 dividido por 2, 3. Tem 3 oxigênios nos reagentes, 3 no produtos. Então, agora está balanceado, né, pessoal? Então, ele quer fazer uma relação, pessoal, entre o oxigênio e o ferro. Então, aqui, 2 mols de oxigênios, 2 mols de ferro reagem com quantos mols de oxigênio? 3,2 mol de oxigênio. Então, aqui é ferro, aqui é o O2.
Porque eu balanceei e vi que a relação entre eles é essa, 2 para 3,5. Ele quer saber quantos mols de oxigênio reagem com 4 mols de ferro. E se eu tiver 4 mols de ferro, quantos de oxigênio que eu vou ter? Então, vai ser uma regrinha de 3 básica, né, pessoal? 2 vezes x, 2x. 4 vezes 3 sobre 2 é 4 vezes 3, que é 12. 12 dividido por 2 é 6. O 2 está multiplicando, passa dividindo. 6 dividido por 2 é igual a 3. Então, pessoal, 4 mol de ferro vai reagir com 3 mol de oxigênio. Resposta certa, letra D. Pessoal, vamos lá. A número 3 é uma questão lá de São Paulo, da Mackenzie de São Paulo. Ele fala assim, o gráfico abaixo mostra a curva de solubilidade do cloreto de amônio em gramas por 100 gramas de água. Então, pessoal, vocês lembram que a gente estudou muito gráfico, né? Então, aqui é a solubilidade no eixo Y e no eixo X é a temperatura. A gente viu que a maioria das substâncias, quanto mais eu esquento ela, mais ela tem capacidade de dissolver um certo soluto, né, pessoal? Então, aqui eu estou colocando cloreto de amônio, que é um NH4Cl, na água, em 100 gramas de água. E aqui, olha, quanto eu vou aumentando a temperatura, eu vejo que a solubilidade vai aumentando. Então, quanto mais quente tiver, mais cloreto de amônio a água consegue dissolver, tá bom? Daí, pessoal, vocês lembram que quando aqui, ó, eu tô em cima dessa curva aqui, nesse comportamento de curva aqui, significa que essa solução está saturada. O que é estar saturada? É que ele tem o máximo de soluto que ele consegue. Tipo, a água consegue dissolver só essas quantidades que estão nessa curva aqui de cloreto de amônio. Se estiver abaixo, pessoal, os valores aqui abaixo é porque está insaturado. O que é estar insaturado? É que ele não tem o máximo de sal que ele consegue dissolver. Eu posso colocar mais sal ali que a água vai conseguir dissolver. E se tiver acima, está super saturada. Super saturada é uma situação muito específica, né, pessoal, que a gente estudou na sala de aula. É aquela situação. A minha solução, quando eu esquento ela, ela consegue dissolver mais. Daí eu esquentei e dissolveu mais. Daí eu vou deixar ela em repouso, resfriando. Se eu não tocar, não tiver nada, pessoal, mesmo ela diminuindo a temperatura, ela vai conseguir continuar dissolvendo tudo que estava, mesmo que deveria ser menos, tá? E se ela está numa situação super saturada, ela está assim num estresse total. Se eu triscar, se tiver um ventinho passar ali, já quebra esse sistema e ela vai formar um grande número de precipitado, tá? A gente estudou isso na sala. Então, olha aqui, se a solução saturada do cloreto de amônio, que está a temperatura de 70 graus Celsius, então ele falou que aqui, ó, em 70 graus Celsius ela está saturada. Quanto que ele consegue dissolver em 70 graus Celsius? É só acompanhar. 70 graus Celsius, a água consegue dissolver 60 gramas do cloreto de amônio. Se ela estava em 70 graus e ela for resfriada para 30, então eu deixei ela resfriar, passei para 30, tá, pessoal? 30, quanto que ele consegue dissolver? É só andar no gráfico, ó. 30 ele consegue dissolver 40, tá? A massa do sal que precipita será. Então, pessoal, passei de 70 graus para 30 e dei uma... Ela não está super saturada, tá? Ela sofreu alguma movimentação ali, vai formar precipitado. Se em 70 graus Celsius ele consegue dissolver 60 e em 30 consegue dissolver 40, quanto que vai precipitar, pessoal? Ele vai dissolver os 40 e os outros 20 aqui vai precipitar. É só pegar 60 menos 40, que é 20. Então, 20 gramas vai precipitar. O que é o precipitado? Vocês lembram que a gente falou? É o corpo de fundo, né, pessoal, que fica ali, que não é dissolvido, tá? Então, a resposta 20, letra D. Ok? Pessoal, a número 4 é uma questão da Federal do Rio Grande do Sul de 2013. Ele fala assim, quais as soluções aquosas contendo uma única substância dissolvida que podem apresentar corpo de fundo dessa substância? Essa é uma pergunta que eu já fiz em prova.
que eu já coloquei em lista de atividades e estou colocando aqui novamente porque é uma questão muito importante, pessoal. Olha, para formar corpo de fundo, pessoal, a única solução que consegue formar corpo de fundo é a solução saturada. Ela está saturada com corpo de fundo. Porque se ela estiver insaturada, ela tem menos do que ela consegue dissolver. Então não vai formar precipitado. Se ela estiver super saturada, é aquela que ela está conseguindo dissolver mais do que ela deveria. Se eu mexer nela e formar o corpo de fundo, ela tem corpo de fundo, ela se torna saturada. Ela é uma solução saturada que tem o máximo que ela consegue, mas ela formou corpo de fundo. Então a única solução que consegue formar corpo de fundo é a solução saturada. Resposta certa, letra B. Então, a 4, a resposta certa é a letra B. Pessoal, eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida é só me chamar no privado. Beijo, tchau.